Enquanto muitas cidades brasileiras enfrentam uma explosão nos preços dos imóveis, outras parecem estar implorando para que alguém compre uma casa. São lugares onde a desvalorização bateu forte, bairros inteiros foram esvaziados e até imóveis novos são vendidos por valores quase simbólicos. Neste vídeo, você vai conhecer 10 cidades do Brasil onde o mercado imobiliário entrou em colapso e onde comprar uma casa barata pode ser mais fácil do que você imagina. Seja por promessas de crescimento que não se concretizaram, crises econômicas locais ou abandono de grandes projetos, essas cidades escondem oportunidades e também alertas. 10º lugar, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, merece atenção. Com cerca de 138 mil habitantes, distribuídos em uma área de 734 km², o município apresenta boa infraestrutura, educação e vida cultural, mas também enfrenta peculiaridades no mercado imobiliário. Seu produto interno bruto na faixa de 9,8 bilhões de reais concentra-se sobretudo em serviços e indústria, o que dá sustentação à economia local. No entanto, apesar das bases estruturais sólidas, existe oferta elevada de imóveis mais acessíveis em bairros como Pedreira, Esmeralda, João Alves, Arroio Grande e Santo Inácio. É possível encontrar geminados de um quarto partindo de R$160 mil, casas de 2 quartos por volta de R$200 mil e imóveis de 3 quartos por R$250 mil. Mesmo com a valorização projetada, ainda há escassez de moradias de até R$300 mil, devido ao aumento do custo de construção. Para quem busca comprar casa com orçamento mais contido, Santa Cruz do Sul oferece boas chances fora do centro. Bairros periféricos mantêm escolas, postos de saúde e transporte público, mas com menor concorrência. 9º lugar, Lusiânia, em Goiás, é um dos casos mais evidentes de cidades com excesso de imóveis disponíveis e preços acessíveis. Localizada a aproximadamente 60 quilômetros de Brasília, a cidade cresceu impulsionada pela sua proximidade com a capital federal, mas enfrentou uma expansão imobiliária descontrolada. Atualmente, Lusiânia possui cerca de 209 mil habitantes espalhados por uma área de quase 4 mil km². Apesar de ser uma das maiores cidades goianas, o mercado imobiliário local sofre com o excesso de oferta, o que pressiona os preços para baixo. Em diversos bairros, como Parque JK, Jardim do Ingá e Setor Leste, é possível encontrar casas com 2 quartos por valores entre R$100 mil e R$160 mil. Em áreas mais afastadas, há imóveis que chegam a custar menos de R$90 mil. Leilões de residências são comuns e oferecem descontos, que podem ultrapassar 50% do valor de avaliação. Há casos em que casas com garagem e quintal são vendidas por pouco mais de R$70 mil. A estrutura urbana de Lusiânia é razoável, com acesso a Brasil 040, transporte público e serviços básicos. Mesmo assim, a procura segue baixa, transformando a cidade em um verdadeiro convite para quem busca casa barata e oportunidade de valorização futura. 8º lugar, Ipatinga, em Minas Gerais, desponta por reunir um mercado imobiliário em baixa, resultado da crise no setor de aço, que atingiu toda a região do Vale do Aço. A cidade tem cerca de 350 mil habitantes, mas teve queda significativa nos empregos da indústria entre 2011 e 2013, quando demissões atingiram sobretudo a construção civil. Com esse enfraquecimento, muitas residências, antes destinadas a trabalhadores da Usiminas, ficaram vazias ou tiveram seu valor reduzido. Na periferia e em bairros como Cidade Nobre e Iguaçu, surgiram loteamentos e casas populares, mas hoje esses imóveis enfrentam grande oferta e pouca procura. Isso abriu espaço para compradores com orçamento mais restrito, que encontram imóveis compactos de 2 ou 3 quartos, custando entre R$150 mil e R$200 mil. Valores bem inferiores aos praticados em capitais e outros centros industriais. Ipatinga ainda tem boa infraestrutura, transporte público, serviços, comércio e proximidade com Santana do Paraíso, o que torna a cidade atraente para quem busca morar sem gastar muito. Há também financiamento facilitado por bancos como o Banco do Brasil e a Caixa, além de programas como o Minha Casa Minha Vida que impulsionam o mercado local. 7º lugar, Japeri, no Rio de Janeiro.
chama a atenção por apresentar um mercado imobiliário bastante deprimido, apesar de sua posição na região metropolitana. Com pouco mais de 96 mil moradores distribuídos em 83 quilômetros quadrados, o município tem um produto interno bruto per capita considerado o menor do estado. Cerca de 46% da população vive abaixo da linha de pobreza, e o índice de desenvolvimento humano está entre os 10 piores do Rio de Janeiro. Essas condições trazem reflexos diretos à oferta de imóveis. No setor imobiliário, há forte excesso de oferta. Imóveis simples, como casas de 2 quartos, em bairros limítrofes à estação Engenheiro Pedreira, podem ser comprados por preços abaixo de R$100 mil. Em leilões judiciais ou da Caixa, residências com 3 quartos e quintal já foram vendidas com desconto superior a 50% sobre o valor de avaliação. Essa conjuntura torna possível adquirir uma moradia estruturada a preços muito baixos, mesmo com restrições como saneamento precário em boa parte do município. Não há rede de esgoto coletada, nem água tratada. Sexto lugar, Macaé, no Rio de Janeiro, apresenta um cenário singular. Conhecida como a capital nacional do petróleo, a cidade sofreu abalo após queda dos investimentos da Petrobras, mas hoje vive uma combinação curiosa de baixa liquidez e quedas pontuais no preço dos imóveis, especialmente em bairros periféricos. A economia local ainda gira em torno da indústria petrolífera, mas o desemprego elevado permitiu que algumas casas fiquem sem compradores alguns meses. Em junho de 2025, o preço do metro quadrado no centro gira em torno de R$ 4.742, enquanto em bairros periféricos, esse valor cai para cerca de R$ 3.500, segundo dados de plataformas especializadas. No segmento de casas, há opções a partir de R$ 250 mil em locais como Ajuda de Cima e Parque Atlântico, sendo possível até encontrar residências mais simples, por valores entre R$ 200 e R$ 1.300 mil. Quinto lugar, Altamira, no Pará, representa um dos casos mais emblemáticos de cidades brasileiras que experimentaram uma bolha de crescimento, seguida de uma desaceleração brusca. Durante os anos de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, o município viveu um verdadeiro boom populacional e imobiliário. Milhares de trabalhadores chegaram de todo o Brasil, impulsionando a criação de bairros inteiros e o aumento acelerado dos preços dos imóveis. No auge, casas simples podiam ultrapassar R$ 300 mil, mesmo em bairros periféricos. Com o fim das obras e a saída da maior parte da mão de obra, Altamira viu a demanda por moradias despencar. A cidade, que tem pouco mais de 126 mil habitantes espalhados por um dos maiores territórios municipais do mundo, passou a conviver com o excesso de imóveis disponíveis. Casas com 2 quartos, que antes eram altamente disputadas, hoje são encontradas por valores entre R$ 120 e R$ 180 mil em bairros como Jardim Independente, Sudão e Brasília. Quarto lugar, Parauapebas, no Pará, é um exemplo clássico de cidade que cresceu rápido demais, empurrada pela mineração, e hoje enfrenta um mercado imobiliário saturado. Localizada no sudeste do estado, a cidade tem cerca de 250 mil habitantes e é conhecida por abrigar o maior projeto de extração de minério de ferro do mundo, operado pela Vale, na Serra dos Carajás. Durante o auge da mineração, houve forte especulação imobiliária. Loteamentos surgiram em ritmo acelerado, e os preços dispararam, com a expectativa de que o crescimento seria permanente. No entanto, a dependência quase total da economia local em torno da atividade mineral se transformou em um risco. Qualquer oscilação no preço do minério de ferro ou redução nos investimentos da empresa afeta diretamente o mercado local. Hoje, bairros como Cidade Jardim, Tropical e Nova Carajás concentram grande número de imóveis vazios, muitos construídos durante a fase de expansão e agora sem demanda real. Atualmente, é comum encontrar casas com 2 ou 3 quartos por valores entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, dependendo da localização e acabamento. Com boa estrutura de saúde, educação e transporte urbano, Parauapebas ainda mantém um padrão urbano acima da média regional, mas o excesso de imóveis disponíveis pressiona os preços para baixo e faz da cidade um território fértil para quem deseja comprar barato.
Terceiro lugar, Cubatão, em São Paulo, se destaca por um mercado imobiliário com excedente de imóveis residenciais, especialmente em áreas horizontais e loteamentos populares. Tradicional polo industrial, abriga cerca de 150.000 pessoas, com grande parte da atividade econômica concentrada na indústria pesada instalada nas proximidades. Esse perfil acaba por moldar o cenário habitacional. Nos bairros centrais como Vila Nova, Vila Santa Rosa, Vila Couto e Jardim Casqueiro, predominam casas geminadas de 2 ou 3 dormitórios em pequenos lotes. Dados apontam que cerca de 51% dos domicílios estão em assentamentos precários, totalizando quase 18.000 unidades em áreas de risco ou manguezais. Isso indica elevada disponibilidade de moradias com valores acessíveis para famílias de baixa renda. Os preços variam significativamente. Na região, imóveis simples podem ser encontrados entre R$150.000 e R$200.000, enquanto residências maiores chegam a custar R$400.000, especialmente quando há vaga de garagem e quintal. A valorização segue baixo ritmo, pois a maioria dos lançamentos ainda mantém padrão horizontal e há pouca demanda por apartamentos verticais. Segundo lugar, Itaboraí, no Rio de Janeiro, revela uma das situações mais transparentes de mercado imobiliário em crise. Depois do sonho do Compass, que prometia gerar centenas de milhares de empregos, hoje a cidade convive com edifícios e bairros inteiros com imóveis vagos. Com população em torno de 200.000 habitantes, Itaboraí viu seu desenvolvimento desacelerar e o mercado local recuar ao ponto de permitir negociações com casas de 2 quartos a partir de R$100.000 em regiões com infraestrutura básica. No site Zap Imóveis é possível encontrar residências de 60 metros quadrados, sendo oferecidas por cerca de R$76.000 em bairros como Caluge, Manilha e Recanto dos Magalhães. Casos extremos incluem casas de 190 metros quadrados sendo anunciadas por apenas R$140.000. Esses valores representam uma queda substancial frente aos preços que se praticavam no auge do ciclo do Compass. Apesar de Itaboraí contar com acesso pela linha vermelha e certa infraestrutura de comércio, saúde e educação, a oferta excedente domina a dinâmica local. A inserção em programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida, além de novos empreendimentos como o bairro planejado Repilândia, tentam retomar a movimentação. Ainda assim, o recuo no investimento industrial manteve os preços baixos, colocando Itaboraí como segunda opção clara para quem busca imóveis acessíveis, com possibilidades de valorização. Primeiro lugar, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ocupa o topo da lista por reunir todos os elementos de um mercado imobiliário estagnado e com preços em queda. Com mais de 1 milhão de habitantes, é o segundo município mais populoso do estado, mas convive com graves problemas estruturais. A violência urbana, a precariedade dos transportes públicos e a falta de investimentos em infraestrutura afastam empresas e moradores em potencial, criando um cenário de esvaziamento em diversos bairros. Durante décadas, São Gonçalo foi visto como uma alternativa acessível para quem trabalhava no Rio de Janeiro. No entanto, com o tempo de deslocamento chegando a ultrapassar 2 horas em muitos casos, e com a ausência de melhorias viárias, esse atrativo perdeu força. Como consequência, há um excesso de imóveis disponíveis e os preços desabaram. É possível encontrar casas com 2 quartos sendo vendidas por valores entre R$80.000 e R$120.000 em bairros como Rocha, Santa Isabel e Jardim Catarina. Em alguns pontos, há imóveis em bom estado oferecidos por menos de R$100.000. Mesmo com a proximidade da Ponte Rio-Niterói e da Brasil 101, a procura segue baixa. São Gonçalo se tornou, definitivamente, a cidade que mais implora por compradores em todo o Brasil. Essas foram as 10 cidades brasileiras onde comprar uma casa pode custar muito menos do que você imagina. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse.